Glória a Deus. Olha que convite lindo que foi feito por esses dois discípulos a Jesus. Fica conosco. E Jesus aceitou o convite desses dois discípulos. Se você convidar, ele fica. Se você convidar, ele entra. Se você abrir a porta hoje, ele entra para fazer algo novo na sua vida, na sua casa, na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, algumas coisas me chamaram a atenção aqui e eu vou começar falando. Nós não temos muito tempo, mas eu gostaria de começar ministrando algumas coisas a vocês. E o que eu não consegui, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar Ana Torres logo mais à meia-noite, vai usar Jonatas logo mais às 6 da manhã, vai usar Sil amanhã, meio-dia, e também no encerramento amanhã às 18 horas, nós continuamos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações através de todos nós e também através da sua vida. Bom, esses dois discípulos, eles estavam em uma viagem de praticamente 10 quilômetros. A Bíblia diz que eles seguiam de Jerusalém para um povoado chamado Emaús, distante cerca de 60 estádios. Essa distância de 60 estádios é entre 10 e 12 quilômetros. Ou seja, é uma pernada boa, né? Não é uma caminhada que você faz assim em 5 minutos, em 10 minutos. É uma caminhada um pouco longa, 10 quilômetros para você fazer. E eles iam nesse caminho, iam para essa cidade chamada Emaús. Eu fui pesquisar o nome dessa cidade, Emaús, por que o nome dessa cidade é Emaús. E o nome dela é Emaús porque o nome dela, ela tem uma fonte termal, uma fonte térmica. Então ela deve ter alguns lagos, devia ter algumas fontes, alguns lugares quentes. O pessoal de Feira de Santana, da Bahia aí, tem o Jorro, né? Não sei se vocês já foram no Jorro, já visitaram. O Jorro é uma cidade que tem aí no interior da Bahia, próximo à Feira de Santana. E lá no Jorro também é um lugar de fontes de águas térmicas, de águas quentes. Então as pessoas vão lá e tomam banho no Jorro com essas águas quentes, natural, que sai diretamente da terra. Então imagine que Emaús era mais ou menos a cidade do Jorro. Representava isso, era um lugar de fontes térmicas. E eles estavam saindo de Jerusalém. Engraçado é que, quando nós fomos ler aqui no versículo 49, Jesus disse: ficai em Jerusalém. E eles não obedecem. Essa não é a primeira ordem de Jesus. Jesus já havia dito: olha, vocês vão ter que esperar em Jerusalém. E esses discípulos sabiam o que Jesus estava falando. Engraçado que muitas vezes Deus nos dá alguma orientação, Deus nos manda ficar e a gente não fica. Deus nos manda a gente fazer algo e a gente não faz. E eles estavam a caminho de Emaús, um lugar de fontes térmicas, que simbolicamente é uma cidade aonde eles estavam indo ali relaxar. Por que eles estavam fazendo isso? Querido, Jerusalém estava um burburinho. Jesus tinha sido preso, Jesus tinha sido crucificado, julgado, crucificado, Jesus tinha sido morto. E agora a cidade estava em polvorosa. Essas notícias corriam, queriam achar os discípulos de Jesus, queriam prender os discípulos de Jesus. E esses dois sujeitos resolvem então, negócio, a casa caiu, né? A coisa ficou ruim, deu ruim. Vamos cair fora, vamos lá para Emaús, vamos relaxar um pouco. Foi um final de semana muito tenso, foi um final de semana muito, muito difícil. Vamos lá para Emaús, a gente relaxa um pouco, entra dentro d'água, dá uma relaxada, enquanto a gente pensa no que vai fazer, porque Jesus está morto, porque Jesus morreu. E eles fazem isso no mesmo dia que Jesus ressuscitou. Eles não estavam ali esperando Jesus ressuscitar. Por mais que Jesus já houvesse dito para eles que iria ressuscitar ao terceiro dia, eles não estavam esperando, eles não criam e eles não obedeceram em ficar em Jerusalém a um comando de Jesus. Queridos,
a primeira coisa que o Senhor quer falar com você. Se Ele mandou ficar, fique. Se Ele disse que ia fazer algo, Ele vai fazer, porque a palavra dele é verdadeira e Ele cumpre pela sua palavra para se cumprir. Nenhum tio passará sem que todas as promessas do Senhor aconteçam sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se você puder, repita aí: Deus é fiel para cumprir as suas promessas na minha vida. Declare isso: Deus é fiel para cumprir as suas promessas na minha vida. Coloque isso na sua cabeça e diga: Deus é fiel para cumprir as suas promessas na minha vida. Eles estavam indo, sendo que deveriam ficar. Eles estavam deixando a fonte de água viva, que é Jesus. Eles estavam deixando o verdadeiro rio de água viva para trás e indo para uma água morna, indo para uma água que não era uma fonte de água viva. Muitas vezes nós nos afastamos da fonte de água viva, que é o Senhor, e estamos indo buscar outra água, outra fonte, queremos beber de outro lugar, mas o Senhor diz para você: espere, porque eu tenho rios de águas vivas, e esses rios se renovam, esses rios curam, esses rios restauram, esses rios, eles vão edificar a sua vida, esses rios vão levantar você, esses rios vão resolver todos os problemas que estão sobre a sua vida, porque são rios de águas vivas. Não é um rio morto, não é um rio acabado, é um rio que tem poder de transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles resolveram sair. E a Bíblia diz que no meio do caminho, então, apareceu um convidado, né? Aqui ainda no versículo 14, né? Diz que assim: e iam comentando tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido? Bom, eles estavam comentando sobre tudo o que havia acontecido. Jesus foi preso, Jesus foi condenado, Jesus foi castigado, não só condenado. Eles estavam comentando da surra que deram em Jesus, das 39 chicotadas que deram em Jesus, que dilaceraram o corpo de Jesus. Eles estavam comentando da coroa de espinho que estava sobre a cabeça de Jesus. Eles estavam então comentando todas as coisas que tinham acontecido com Jesus. Preso, condenado, castigado, crucificado, morto e sepultado. Eles estavam assim alarmados, eles estavam apavorados, eles estavam eufóricos, tristes, transtornados, decepcionados. Eles estavam acabados com tudo aquilo que estava acontecendo. Só que observe um detalhe: eles estavam falando de notícias velhas. Eles estavam falando de coisas que já haviam passado, de coisas que já não eram mais novas, de coisas que eram passadas. Eu hoje abri aqui o jornal, e se você abrir o jornal aí, né, você pode pegar e colocar aí no Google: casos do Covid na minha cidade. E aí vão aparecer diversas notícias aí. Mas por um acaso, se você pegar um caso aí, se você abrir uma matéria e você vasculhar, e você vê aí, por exemplo, China avisa sobre caso de Covid. Essa notícia é nova ou é velha? Velha. Adianta alguma coisa? Não. É uma notícia velha. Depois dessa notícia já vieram tantas outras. Já veio uma pandemia sobre o mundo, já veio tantos problemas sobre o mundo. Por exemplo, eu tenho algo para contar para vocês. Atenção, irmãs, as mulheres principalmente. Eu sei que vocês vão ficar chocadas com essa notícia que eu tenho para contar para vocês. Preste atenção. Não chore, tá certo? É uma notícia que eu preciso dar para vocês. O cantor Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo, morreu. Por favor, não chore.
Tem alguém chorando aí? Não? Por quê? É uma notícia nova? Ah, é uma notícia velha. Isso já aconteceu tem muito tempo. Não é mais novidade. Claro que é triste, do mesmo jeito, a morte de qualquer um. Mas não causa em você nenhuma novidade, nenhum sentimento, porque você já sabia. Talvez tenham pessoas aqui que nem saibam quem era esse tal de Leonardo, porque é mais novo do que isso, como é o caso de Irmã Dalva, é bem mais novo. Não, Irmã Dalva não. Né? Talvez... Bom, deixa quieto. Ana Torres é bem mais nova do que isso. Não, deixa quieto também. É melhor deixar quieto. Né? Então, assim, não é uma notícia nova. Não vai comover você. Não vai mudar a sua vida essa notícia. Se eu disser para você, né, que outra pessoa faleceu, né? Bom, eu tenho uma notícia para falar para vocês. A Rainha Elizabeth não morreu. É uma notícia nova e real. E que é um milagre, né? É ela do tempo das tábuas da lei, junto com Moisés, e está viva ainda. Brincadeiras à parte. Querido, me diga uma coisa. A notícia, se for velha, vale alguma coisa? Não. É uma notícia velha. E o que aqueles 2 discípulos estavam comentando? Notícia velha. Acontece que tem muita gente, acontece que muitas vezes você está preso por uma notícia velha, por algo que já aconteceu. Você está preso por uma ferida que lhe fizeram há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 6 meses atrás, coisas que já passaram. Você continua chorando, você continua sofrendo, você continua de uma forma muito ferida e machucada. Só um minuto que o meu telefone tocou aqui. E então a gente fica assim de uma forma muito difícil, de uma forma muito complicada quando a gente passa a viver em cima de uma notícia velha, em cima de uma novidade que não é mais novidade. Quais são as coisas que têm prendido você no passado? Quais são as coisas que têm prendido você numa história que ficou para trás e você não perdoou, e você não se libertou, você não se curou? Talvez você esteja vivendo um luto que já era para ter passado. Talvez você esteja chorando por uma coisa que não seja mais para você chorar. Que o conforto já deveria ter vindo no seu coração, mas você continua chorando, você continua sofrendo, você continua vivendo em função de coisas que já passaram, que não são mais reais, que não estão mais acessíveis a você. E eu quero dizer para você, Jesus tem uma notícia nova para você. Jesus tem algo novo para você. Jesus tem uma novidade de vida para você hoje. Mas Ele te convida a você deixar as notícias velhas para trás. No meio da viagem, no meio daquela caminhada, eles encontraram com uma pessoa. Uma pessoa se juntou a ele. A Bíblia diz que era Jesus. E eles não reconheceram Jesus. Queridos, como é que pode? Discípulos de Jesus andaram com ele no mínimo 3 anos, porque só os discípulos que andaram com ele 3 anos, desde que ele chamou, desde que ele foi batizado e começou a chamar um por um, a Bíblia relata dos 12 que ele escolheu para andar mais próximo de si. Mas tecnicamente, a Bíblia diz que tem umas 500 pessoas que andaram com Jesus e acompanharam todo o tempo, todos os milagres, todas as coisas que aconteceram. A prova disso é quando, depois que Judas morreu, eles, no livro de Atos, eles vão então discutir quem seria o discípulo que seria colocado no lugar de Judas, porque deveriam continuar com 12. E a condição era que tinha que ser entre aqueles que desde o começo, desde o primeiro dia, desde o batismo, desde o chamado dos 12, estivesse com eles e fosse testemunha de tudo que aconteceu com Jesus. E a Bíblia diz que Matias foi o escolhido.
Não sei se você lembra disso, depois você dá uma olhada lá na Bíblia e confere. Mas eu quero dizer para você que esses dois discípulos andaram com Jesus e não reconheceram Jesus. Quantas vezes o Senhor está conosco para nos dar uma notícia nova, para nos contar algo novo, para nos declarar uma novidade de vida e nós não enxergamos Jesus em nossa vida porque nós estamos preocupados com as coisas que ficaram para trás, nós estamos preocupados com as coisas que nós não deveríamos mais estar nos preocupando. Nós estamos preocupados porque nós saímos de um lugar onde nós não deveríamos ter saído, de uma posição na qual nós não deveríamos ter saído. Nós estamos preocupados porque nós estamos indo para um lugar aonde nós não deveríamos ir. Mas o Senhor nos chama hoje para voltar à nossa posição ao Senhor. E a Bíblia diz que eles andaram ali com Jesus. E aí Jesus fala assim, por que vocês estão tristes? E aí ele se surpreende. Você, porventura, em Jerusalém, você é o único que não sabe o que está acontecendo? E começaram a falar sobre as coisas que estavam afligindo o seu coração. Isso é muito importante, querido. Mesmo que você esteja indo para um lugar onde você não deveria ir, mesmo que você esteja vivendo de notícias velhas, convém você contar para Jesus tudo que está no seu coração, tudo que está aí dentro de você. Conte para Jesus, não tenha medo de contar. Diga para ele, Jesus, eu estou triste por causa disso. Senhor, isso aconteceu há 2 anos atrás. Aquele pastor naquela igreja me feriu. Há tantos anos atrás, aquele homem, aquela mulher fez isso comigo. O meu pai, a minha mãe me machucou e não sei quem. Conte para Jesus. Mesmo que ainda assim você esteja indo para um lugar que você não deveria ir, mesmo que ainda assim você esteja vivendo de notícias velhas, a melhor coisa que você pode fazer é abrir o seu coração e contar para Jesus. Então, eu quero dizer a você, abra o seu coração hoje e comece a contar para Jesus todas as notícias velhas que estão aí, incomodando você. Todas as notícias velhas que estão aí, entristecendo você. Conte para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, então, chamou ele de Nécios. E começou a falar da Bíblia para eles. Olha só o que diz aqui quando Jesus chama ele de Nécios. Tirei aqui da página, mas eu vou abrir aqui. Eu acho interessante isso. Porque é o que Jesus fala para mim e para você também. Lucas 24, nunca fecha a Bíblia quando vai pregar. E ele diz assim, no versículo 25, então ele lhes disse, ó tolos, ó nécios, bando de bobão, Jesus está falando com você, ei, acorda, deixa de ser besta, ei, acorda, deixa de bobeira. Foi o que Jesus falou para eles aqui. Né? Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E aí Jesus falou assim, será que tudo isso que aconteceu com você, você não vai aprender as lições que essas coisas aqui aconteceram para que isso servisse? Queridos, vocês já perguntaram por que Jó passou por tudo aquilo? Foi uma brincadeirinha de Deus com Lúcifer. Foi um joguinho de Deus com o Lúcifer. Porque Jó nunca ficou sabendo do que aconteceu. Nunca ficou sabendo. E a Bíblia diz que Deus olhou para Lúcifer e falou assim, de onde você vem? E ele falou, de passear e rodear pela terra. Ah, então tá bom. Então você viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Não existe homem igual a ele na terra. E aí o diabo falou assim, também você cercou ele de bens, de tantas coisas, protegeu ele. Qualquer um, né, ia ser fiel desse jeito. E Deus permitiu que ele tocasse. E tudo aquilo aconteceu na história de Jó, que você já sabe. Todas aquelas coisas que aconteceram na história de Jó, você lembra. E no final,
no final de tudo, Jó aprendeu a conhecer mais a Cristo. A Cristo não, a Deus. E ele diz, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje os meus olhos contemplam a Deus. Jó não ficou preso em notícias velhas. Jó viveu o novo que Deus tinha para ele. E o que o Senhor, o que Jesus estava mostrando para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús era justamente isso. Existe uma novidade, existe algo novo, existe um tempo novo de Deus para a sua vida, existe algo novo que você precisa crer. E ele começou a falar então para eles, desde Moisés, olha aqui, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Jesus falou para aqueles discípulos, olha, vocês lembram o que estão escrito na Bíblia? Por que vocês esqueceram disso? Foi profetizado desde Moisés até o último profeta. Foi profetizado que Cristo haveria de vir, que Cristo haveria de padecer, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Por que vocês esqueceram disso? Então, praticamente o que Jesus estava dizendo para eles assim, vocês estão vivendo de notícia velha, porque existe uma notícia nova. E aí, no meio do caminho, a estrada se divide, a estrada para Emaús, que já tinha chegado no vilarejo, na cidade, os discípulos começam a entrar, e Jesus faz que vai para outro lado. E eles olham para Jesus e faz o convite, né? Que está aqui no versículo 29. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa deles, que Jesus pegou o pão, partiu, deu graças, entregou para eles comerem. E quando eles olham, Jesus já tinha sumido. Então eles tiveram a revelação de quem era Jesus, de que aquela pessoa que estava com ele ali, nada mais era do que Jesus. Jesus estava ali com eles, Jesus estava ali na presença deles, era Jesus que estava caminhando com eles, e aí eles disseram assim, porventura não ardeu o nosso coração quando nós estávamos, quando ele falava sobre todas aquelas as coisas no deserto, no caminho? E o coração deles se alegrava, e eles falaram assim, epa, vamos voltar correndo para Jerusalém, porque nós temos que contar para os discípulos o que aconteceu. E eles levaram um tempão indo até Emaús, 10 quilômetros, de 10 a 12 quilômetros indo para Emaús, voltaram correndo, largaram tudo, voltaram correndo para Jerusalém, porque eles queriam avisar para os discípulos. E quando eles chegam lá, que eles vão avisar o discípulo, você pode ler aí no texto, os discípulos já sabiam, eles já sabiam, e na mesma hora, Jesus entra na sala aonde eles estavam e pergunta, por que vocês estão assustados? E Jesus deve ter olhado para aqueles dois discípulos e falou, vocês demoraram, hein? Estou aqui há um tempão esperando vocês. Estava lá fora esperando vocês chegarem só para entrar. Queridos, essa passagem tem mexido muito comigo. Porque é comum nós vivermos de notícia velha. E eu quero pegar o gancho dessa palavra, eu quero pegar a chave dessa palavra e depois a gente vai fechar com o tema que a gente disse, se você convidar ele fica. O Senhor está te convidando hoje para você se desfazer de todas as notícias velhas que estão lhe cercando, que estão envolvendo a sua vida, que estão impedindo você de ver aquilo que Jesus quer lhe mostrar, de você ver a ação de Cristo na sua vida, que estão fazendo você, essas notícias velhas, estão fazendo você sair da posição que Cristo quer que você esteja. Era para esses discípulos permanecerem em Jerusalém. Se eles tivessem ficado em Jerusalém, eles já iam saber da novidade há muito tempo. Mas eles saíram. E hoje o Senhor te convida para você abrir mão, para você rasgar esse jornal velho
que você carrega debaixo do braço e que você abre todo dia esse jornal velho e você lê as notícias velhas sobre a sua vida, sobre as coisas que fizeram com você, sobre as derrotas que você teve, sobre os fracassos que você teve, sobre aquilo que você não conseguiu fazer, sobre aquilo que falaram sobre ao seu respeito, sobre as mágoas que lhe causaram, sobre pessoas que partiram. Rasgue esse jornal hoje. Eu não estou dizendo para você rasgar o seu passado, para você rasgar a sua história, mas que ela sirva para que você olhe para ela e você glorifique ao Senhor. Como eu já citei aqui, eu não lembro quando, mas eu citei aqui uma poesia de uma missionária que ela faz essa poesia e ela diz que a história dela é como se fosse pares de pegadas na areia. E ela, durante a caminhada dela, ela vê então 2 pares de pegadas na areia a quem ela atribui ser os pares de pegadas delas e os pares de pegadas de Jesus. Em determinado momento da vida dela, onde ela passou mais luta, mais prova, mais dificuldade, ela olhou para a areia e só tinha um par de pegadas. Então ela questiona Jesus: Senhor, por que você me deixou nos momentos mais difíceis da minha caminhada? Por que você me deixou no momento que eu mais precisei? Olha para a areia, só tem um par de pegadas. E Jesus fala para ela: filha, eu não te deixei. Esse par de pegadas que você vê na areia são os meus, porque eu te carregava no colo. O Senhor, Ele te carrega no colo. Quando você mais precisa, você está no colo do Senhor. Quando você mais precisa, mesmo que você esteja num caminho distante, mesmo que você esteja indo para longe da onde o Senhor mandou você ficar, Ele vai te buscar no caminho. Ele foi buscar os discípulos no caminho para uma outra fonte, a fonte que não era a fonte de águas vivas que Ele tinha para oferecer. E Ele foi se revelar a esses 2 discípulos. E eu perguntei certa vez a Jesus, Senhor, por quê? Por que o Senhor não permitiu, o Senhor não abriu os olhos desses discípulos para que eles reconhecessem o Senhor naquela caminhada? O Senhor precisou contar de Moisés, dos profetas, o Senhor precisou usar a Bíblia para que eles entendessem que quem havia morrido era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, mas que ele não estava morto, ele havia ressuscitado. Por que o Senhor não se revelou para eles na mesma hora? Por que eles não te reconheceram? E aí, a resposta é bem simples. Porque ele queria que os direitos fossem iguais. Nós conhecemos a Cristo pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos revela quem é Cristo. A palavra de Cristo, a palavra de Deus que nos revela quem é Jesus. A palavra de Deus que nos revela que ele morreu, mas ele ao 3º dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quando Tomé duvidou que Jesus havia ressuscitado, ele disse: eu só vou crer se eu colocar o dedo lá, no buraco aonde fez o cravo. E quando Jesus se apresentou ali aos discípulos, né, ele chama Tomé e diz: Tomé, coloca o dedo aqui, na minha mão. Coloca o dedo aqui. Coloca o dedo aqui do meu lado. Coloca o dedo, você vai ver o buraco da lança. E Tomé então creu. E a Bíblia diz, né, porque você viu, porque você tocou, porque você confirmou, você creu. Bem-aventurado são os que não viram e creram. O Senhor estava falando de mim e de você. Nós somos bem-aventurados porque cremos na palavra de Deus. E Ele te chama hoje para você rasgar as notícias velhas que estão te afastando dele, que estão te levando para um outro caminho, para um outro lugar. Então Ele está te chamando para você voltar o coração ao Senhor. E eu quero que, enquanto essa música toca, que ela é já conhecida, nossa, que você convide Jesus para entrar na sua casa. Convide Ele. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Já se faz tarde. Fica, Senhor. Tens o meu coração para pousar. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica, Senhor. Fica, Senhor, é o nosso clamor. Fica, Senhor, em nossas vidas. Entra em nossa casa. Porque nós queremos notícias novas em nossa vida.
Queremos abrir mão das notícias velhas, queremos abrir mão de notícias do passado e queremos as notícias novas do Senhor sobre as nossas vidas. Sim, Senhor, fica. Pai querido, nós colocamos nosso coração diante do Senhor nesse momento. Te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por essa palavra, Pai querido, que o Senhor nos traz nessa tarde. Essa palavra rema, Senhor, para esse período de jejum. E nós nos colocamos diante do Senhor agora. E dizemos, Pai querido, queremos abrir mão, Senhor, desse jornal velho que tem nos prejudicado tanto. Queremos abrir mão dessas notícias velhas, que nós estamos presos a essas notícias do passado. Quantas vezes, Senhor, nós não rasgamos o jornal, pegamos o jornal velho e lemos tudo novamente, e revivemos tudo novamente, e sentimos tudo novamente. Mas agora, nesse momento, Senhor, nós pedimos graça, pedimos força ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar a rasgar essas notícias velhas, em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que precisam, Senhor, liberar perdão sobre coisas que lhe aconteceram. Espírito Santo de Deus, dê graça, dê força agora, mas que o perdão seja liberado em nome de Jesus, para que essas notícias velhas sejam de uma vez por todas arrancadas de nossa história e elas parem de nos machucar, elas parem de nos ferir, elas parem de nos causar tanto mal, de nos causar tanta tristeza, Senhor. Senhor, nós queremos andar em novidade de vida. A tua palavra diz que tu faz tudo novo, que tudo novo vem do Senhor, e nós queremos então viver esse tempo novo, essas notícias novas, as boas novas que o Senhor tem para mim e para cada um de nós aqui, para cada um dos irmãos que estão participando desse propósito de jejum. Em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude a rasgar essas notícias velhas, em nome de Jesus. Oh, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor. Quero colocar, Senhor Jesus, mais uma vez, a vida de Edna. Oh, Senhor, notícias novas sobre a vida dela. Senhor, notícias novas. Eu tenho certeza que o Senhor tem, Senhor, um jornal novíssimo sobre a vida dela. Notícias de última hora sobre a vida dela. Que todo jornal velho seja rasgado, que toda notícia velha seja rasgada, que todo o peso do passado seja quebrado e que ela viva as novidades que o Senhor tem para hoje, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez eu quero colocar a vida de Sil diante do teu altar. Oh, Senhor, tu és lindo, tu és tremendo, tu és belo, Senhor. Abençoe a vida de Sil, Senhor. Sustente, aguarde com a tua destra fiel, Senhor. Notícias novas sobre a vida dela. Pai querido, novidade para ela. Venha, Senhor, com coisas novas que ela ainda não ouviu, que ela ainda não sabe, Senhor. Conte para ela, Senhor. Conte para ela essa noite. Conte para ela, Senhor Jesus, intimamente no coração dela. Senhor, eu te louvo pela vida de Ana Torres e eu te peço novidades de vida sobre a vida dela. Novidades de vida, Senhor, sobre a história dela. Em nome de Jesus. Senhor, que mesmo que nós tenhamos tido um passado sofrido, um passado de dor, um passado de mágoa, que os nossos olhos não estejam nas notícias velhas, mas esteja naquilo que tu és em nossa vida, no teu amor, na tua bondade, na tua graça, na tua misericórdia, e os nossos olhos estejam na esperança daquilo que o Senhor vai fazer. Por isso eu oro sobre a vida de Ana Torres, também sobre a vida de Gláucia, Senhor. Abençoe a vida da tua filha, sustente, guarde-a, Senhor, com a tua destra fiel. Oh, Senhor, sabemos que coisas a machucaram, sabemos que existem preocupações no coração dela, sabemos que existem, Senhor, aflições na caminhada dela, mas que em nome de Jesus as notícias velhas sejam rasgadas e ela creia no novo que está começando a acontecer na vida dela, o tempo novo de Deus sobre a vida dela. Pai querido, as novidades que o Senhor tem para ela,
em nome de Jesus, abra os olhos dela, Senhor. Assim como o Senhor abriu os olhos dos discípulos ali já no caminho, Senhor, quando eles chegaram naquela casa e eles reconheceram que o coração dela que vem queimando, e ela diga verdadeiramente, o Senhor está cuidando de mim, e ela sinta o seu cuidado, o seu abraço, em nome de Jesus. Também sobre a vida de Sônia, Senhor, te louvo pela vida dela, pela caminhada dela, Senhor Jesus, pela forma como ela tem se lançado aos teus pés. E eu te peço, Senhor, notícias novas de Deus sobre a vida dela, Pai querido, sobre o ministério dela, sobre aquilo que o Senhor vai fazer, está fazendo e ainda vai fazer através da vida dela. Em nome de Jesus, que nenhuma marca do passado a paralise ou a leve para um lugar onde ela não devia ir, mas que ela caminhe e prossiga o alvo. Em nome de Jesus, também sobre a vida de Alcilene, Senhor, eu oro pela vida dela, clamando, Senhor, que a cada dia o Senhor tenha um jornal novo para ela. Pai querido, que as redes sociais de comunhão contigo, Senhor, se encha de novidades. Eu estou fazendo, eu estou realizando, eu estou cuidando, eu estou provendo, eu estou sustentando, eu estou te abraçando. Que ela ouça essas novidades, assim como os discípulos ouviram de Jesus, ela ouça essas novidades de ti, Senhor, e glorifique o teu nome, sustente-a, supra em todas as coisas, em nome de Jesus, porque é tempo de renovo, Senhor, é tempo de renovo aqui nesse lugar, é tempo de renovo, Senhor, em nossas vidas. E eu te peço renovo sobre a vida de Márcia, a minha cunhada, Senhor, em nome de Jesus, renove-a, Senhor, algo novo que vem do Senhor, uma unção nova. Senhor, não queremos viver de unção passada, não queremos viver de coisas que o Senhor fez o mês passado, o ano passado, não queremos viver, Senhor, de uma palavra, de um culto de 2 anos atrás. Queremos hoje a tua palavra, e a tua palavra é: seja cheio, seja renovado, seja abençoado sobre cada um de nós que estamos aqui, sobre a vida de Márcia, em nome de Jesus. Também sobre a vida de Dona Isabel, Senhor, Pai querido, algo novo sobre a vida dela. Pai querido, que todas as sentenças antigas sejam rasgadas e anuladas, e todo escrito de dívida seja de uma vez por toda anulado na vida dela, em nome de Jesus. E o Senhor tenha novidades para ela, novidades sobre a saúde dela, novidades sobre o bem-estar dela, novidades sobre o coração dela, novidades sobre todas as coisas na vida dela. Eu oro pela vida de Irmã Dalva, glória a Deus pela vida de Irmã Dalva, mulher de Deus, intercessora, Senhor, mas ela espera as boas notícias, confiantes no Senhor, e nós cremos, Pai queridos, que as boas notícias que ela tem apresentado aqui através dos pedidos, o Senhor já tem nos dado, o Senhor já tem ouvido, e o Senhor vai fazer. Pai querido, em nome de Jesus, renove a alegria no coração dela, renove a comunhão no coração dela, que ela sinta, Senhor, a alegria do Senhor agora nesse momento, o renovo do Senhor, as boas notícias que o Senhor traz para ela, em nome de Jesus. Também sobre a vida de Adailza, Senhor, visite Adailza agora onde ela estiver, sustente, renove com a tua destra fiel, traga algo novo sobre a vida dela, sobre a mente dela, sobre o corpo dela, sobre a saúde dela. Renove-a, Senhor, da ponta dos pés até a cabeça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero colocar a vida de Lília, Senhor, diante do teu altar. E eu te glorifico, Senhor, pelas boas notícias que estão chegando na vida dela, na casa dela, Senhor. Eu te glorifico, Pai, porque Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que ela não fique paralisada, Senhor, olhando notícias velhas, hora nenhuma, mas que ela olhe para aquilo que o Senhor está fazendo hoje na vida dela e através da vida dela. Pai querido, que quando ela olhar as notícias velhas, seja para erguer as mãos e dar um glória a Deus bem alto, porque o Senhor vai mostrar o que o Senhor tem feito na vida dela, em nome de Jesus. Renove o físico dela, renove a mente dela, renove a alegria dela, renove a unção sobre a vida de Lília, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também quero colocar a vida de Elisa agora diante do Senhor, em nome de Jesus, e eu clamo pelo teu renovo sobre a vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as mágoas, todas as feridas fiquem para trás, e o Senhor traga as coisas novas do Senhor
em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também quero colocar a vida de Josiane agora diante do teu altar, Pai querido. Em nome de Jesus, Tu és aquele que sustenta, Tu és aquele que provê. E todas as notícias que ficaram para trás estão rasgadas e estão anuladas, porque o Senhor tem um tempo novo sobre a vida de Josiane. Em nome de Jesus, mostre a ela, Senhor, coisas novas que o Senhor está fazendo agora para ela. E devolva a alegria, Senhor, ao seu coração, que ela volte a dar glória a Deus, que ela volte a exaltar o teu nome, que ela volte a cantar, que ela volte a te exaltar na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também quero colocar a vida de Cláudia agora diante do Senhor. Senhor, tudo novo. Senhor, aqui é tudo novo. Aqui não é uma reforma, Senhor. Aqui não é uma recalchutagem, Senhor. Aqui é tudo novo, Senhor, da planta dos pés até a cabeça. Um coração novo, um coração, Pai querido, disposto a obedecer, disposto a te servir e disposto a viver o melhor tempo de Deus na vida dela. A partir de hoje, que todas as notícias velhas, que todo o passado velho, que todos os traumas, que todas as feridas sejam rasgadas em nome de Jesus, e todo o poder das trevas seja anulado agora, quebrado agora, desfeito agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também sobre a vida de Fábio, Senhor. Quero colocar a vida de Fábio diante do teu altar agora nesse momento, te pedindo um renovo. Tu és aquele que faz nova todas as coisas. Todas as coisas são novas nas tuas mãos. Pai querido, renove, Pai querido, o ministério com a tua filha. Renove o ministério com a tua filha. Renove aquilo, Pai querido, que o Senhor já começou. Que seja novo, que seja um tempo novo, de caminhada nova, de comunhão novo, de chamado novo, de experiências novas, de visões novas no Senhor. Em nome de Jesus. Não o passado. O passado o Senhor fez. O passado o Senhor agiu. O passado o Senhor trabalhou. Mas queremos hoje algo novo sobre a vida de Fábio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui os pedidos de oração. Deixa eu ver se eu acho aqui, já está no 17. Eu vou ler os pedidos aqui todos e depois eu oro por eles. Eu peço oração pelos meus filhos para que o Senhor venha salvar e libertar Luiz Eduardo, Luiz Henrique. Edna pede por sabedoria. Irmã Dalva pede pela salvação e libertação dos seus filhos, Sidney e Gisele, o neto Joshua e os irmãos de Joshua, Senhor. Ana Torres pede por sabedoria em situações confrontantes em sua vida. Também Ana Torres pede por salvação, libertação e cura de alma de Gabriel Brandão, Gilson Souza e Valéria Souza. Ela também pede oração por salvação e libertação de toda hereditariedade e cura da alma de seus irmãos e irmãs. Silvana pede oração para que o Senhor Jesus dê clareza com relação a uma decisão que ela precisa tomar na vida profissional dela, para que tudo seja conforme a vontade soberana do Senhor, e pela Escola Nova Esperança nesse ano de 2021. Fabriciane pede pela família dela e por discernimento espiritual. Cláudia pede por sabedoria e comunhão com Deus e o retorno ao primeiro amor, voltar para a casa do Senhor. É hoje, Cláudia, é hoje. Luciana agradece pelo agir de Deus em sua família e pede pela saúde de sua mãe. Josiane pede por sua vida. Elisa, pelo coração quebrantado e restaurado de Bruno Bacelar. Sônia, dos Estados Unidos, pede oração por Leandro, seu sobrinho que está em crise com a família. Ele saiu de casa. E ela também pede sabedoria de direcionamento para que o propósito da leitura bíblica e outros propósitos que ela tem. Ela pede pela recuperação também. Nete pede pela recuperação da mãe de Nete. Também pela cura de uma irmã em Cristo, Marlene, que está internada com risco de amputação do pé porque tem diabetes. Ruth, ela ora por direção aos sonhos da família e para uma vida de paz conforme a conforto e harmonia no lar. E Lília pede oração pela sua saúde, definições na área profissional, por libertação e salvação na vida dela e em toda a família.
Pai querido, em nome de Jesus, todos esses pedidos que foram lidos aqui, eu tenho certeza que já foram anotados pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu és aquele que dá a vitória, Senhor. Tu és aquele que opera milagres. O Deus de milagres é o Senhor. O Deus que nos surpreende é o Senhor. O Deus a quem não existe nada impossível, é a Ti que nós servimos, é a Ti que nós oramos. Em nome de Jesus, Pai querido, eu te peço boas notícias, novas notícias sobre cada um desses pedidos que foram feitos aqui, Pai. Em nome de Jesus, que a vitória venha, que a vitória venha, que a vitória venha. Em nome de Jesus, vitórias que vêm do Senhor, notícias novas que vêm do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo a bênção e a vitória do Senhor sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, em nome de Jesus. E antes da gente encerrar, eu gostaria de perguntar, Cláudia, você disse aqui que você queria viver um tempo novo com o Senhor. Você queria viver um tempo novo de intimidade, de comunhão com o Senhor, um tempo do cuidado do Senhor. E eu não quero te convidar para uma religião, você já sabe o que é religião, não quero te convidar para uma igreja, porque igreja igual a gente fala, é só uma instituição. Eu quero te convidar para você viver algo novo na sua vida, como você até colocou no seu pedido aqui de oração. Eu quero perguntar para você, Cláudia, se você quer hoje, olha só a proposta que Jesus fez, que os discípulos fizeram para Jesus. Fica conosco, porque já é tarde. Eu quero que você hoje convide Jesus. Jesus, fica comigo. Já perdi muito tempo. Já é tarde. Entra na minha vida. Entra no meu coração. Muda a minha história. Muda a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer fazer isso, eu gostaria que se você pudesse abrir o microfone e declarar que sim, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, você faça. Se você não puder abrir o microfone, dependendo de onde você estiver, mas puder digitar isso, também é válido. Eu quero sim. Aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar para os pés do Senhor. Aleluia. Preciso viver. Eu vou pedir que você faça essa oração comigo, Cláudia. Você repete aí. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje eu escuto a tua voz. Hoje eu escuto a tua voz, Pai. Hoje eu ouço o teu chamado. Hoje eu ouço o teu chamado. E eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. E eu te convido, Jesus. E eu te convido, Jesus. Para entrar no meu coração. Para entrar no meu coração. Para entrar na minha vida. Para entrar na minha vida, Deus. E mudar a minha história. Mudar a minha história. Eu coloco a minha vida. Eu coloco a minha vida. Nos teus pés, Jesus. Nos teus pés, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai. Todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Me lava. Me lava. Com teu sangue. Com teu sangue. E que o meu nome. Que o meu nome. Esteja escrito. Seja escrito. No livro da vida. No livro da vida. Eu declaro. Eu declaro. Que a minha vida. Que a minha vida. Pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Amém. O Filho de Deus. O E a mais ninguém. E a mais ninguém. Eu quebro. Eu quebro. O vínculo. O vínculo. Com toda a obra das trevas. Com toda a obra das trevas. E declaro. E declaro. Que o reino de Deus. Que o reino de Deus. Chegou na minha casa. Chegou na minha casa. Chegou na minha vida. Chegou na minha vida. Oh, e eu sou. Que eu sou. E eu sou.
E eu sou nova criatura nova criatura em Cristo Jesus. em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Glória a amém, Deus, glória a amém, Deus, glória a Senhor. Deus. Amém, amém, Glória a Deus pela sua vida, Cláudia. Glória a amém. Deus pela sua decisão voluntária, por esse convite. Eu tenho certeza que não foi à toa o encontro que os meninos tiveram com você, o convite que eles fizeram, Marcos Lindo. E desde que você foi convidada, o Senhor tem trabalhado no seu coração. E eu quero dizer para você, um novo tempo está chegando na sua vida. O Senhor vai te Amém. surpreender. O jornal Amém. velho foi rasgado hoje e coisas novas vão começar a acontecer na sua vida. Louvado Amém. seja o nome de Deus. Eu creio, Deus. Aleluia, glória a Deus. Sinta-se abraçada, Cláudia, por todos nós, ó. Se você puder abrir a sua câmera e dar um abraço bem apertado em Cláudia aí agora. Olha só, Cláudia. Esse abraço aí é para você, querida. Esse abraço é para Receba, você. Cláudia. Sinta o amor Olha do quantos Senhor, abraços. o abraço de Deus. Todos esses abraços aqui, ó, são para você, ó. Todos esses abraços aqui são para você. Abraço de bem-vinda. Abraço dizendo que você é amada, que você é preciosa, que você é querida do Senhor. Receba esse abraço. Abraços de pessoas que te amam. Seja Abraços de abraçado pessoas em nome de Jesus. que querem ver o seu bem, que vão estar do seu lado. E como o Marcos diz, todo mundo de mãos dadas, ninguém vai soltar a sua mão. Ninguém vai Aleluia. deixar você largar. Aleluia. Glória a Ninguém. Deus. Eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre o dia 17 de janeiro, o dia que falou sobre a pedra. Tira a pedra. E Edna colocou uma coisa para mim e falou assim: Cláudia, tira a pedra, desata o nó naquele momento. Meu Deus. Santo, santo, santo. Naquele momento, o Senhor arrancou de mim toda a mágoa. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso aqui ainda. Aleluia. Vai sim, Ainda vou ter a oportunidade. vai sim. Glória a Deus pela sua vida, Cláudia. Amém, amém, amém. Deus é assim, queridos. Deus faz essas coisas do jeito que Ele quer. É verdade. Quem imaginaria há um pouco mais de um ano atrás nós estávamos fazendo culto por essa ferramenta, vidas declarando que Jesus é Senhor, vidas sendo transformadas. E o Senhor tem mais para a sua vida, Cláudia. E para a vida de Amém. cada um dos que estão aqui. O Senhor tem mais. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, são 5h10. Nós precisamos encerrar nossa transmissão. A gente não quer sair daqui, mas eu tenho que trabalhar. Eu sei que temos outros compromissos. Mas logo mais, né, às 10 horas da noite no Brasil, às 8 horas, nós vamos estar aqui pelo mesmo link para o nosso culto. Todos os dias, 10 da noite, 7 da manhã. E tem mais do Senhor. Tem mais do Senhor para as nossas vidas. E meia-noite Estaremos também. lá. Meia-noite também. Meia-noite tem Queridos, a dia oração do jejum. 27, meia-noite, a gente vai estar aqui fazendo essa oração de novo. Quem vai estar dirigindo é Ana Torres, Ana vai orando levar a palavra. aqui Obrigada, mais uma Ana. vez pelo nosso jejum. Temos aqui, Milton Sil colocou, orar pela vigília. E nós vamos orar pela vigília. Eu já vou orar encerrando também. E nós nos encontramos aqui logo mais às 10 da noite no culto online. E meia-noite, horário do Brasil. 10 da noite, horário do Brasil, e meia-noite. Eu tenho que falar aqui porque tem um bocado de gente nos Estados Unidos e aqui no Canadá. Então, esse horário que eu falo, 10 da noite e meia-noite, é horário do Brasil. Tá certo? Então, 10 da noite aqui no Canadá é 8 horas e meia-noite é 10 horas aqui no Canadá. Ou nos Estados Unidos. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor fez nessa tarde, Senhor, nesse comecinho de noite. Obrigado porque o Senhor ouviu o nosso convite, onde nós pedimos para o Senhor ficar.
Se você convidar, ele fica. E nós te convidamos, fica, Senhor. E o Senhor ficou. E o Senhor não só ficou, como o Senhor está conosco e vai continuar conosco, trazendo boas notícias. Eu te agradeço pela vida de Cláudia, Senhor, por tudo que o Senhor começou a fazer dela ali no dia 17 de janeiro, até aqui, e ainda o que o Senhor vai fazer mais na vida dela, Senhor. Tantos testemunhos que virão sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Eu quero colocar a nossa vigília no dia 27, agora na sexta-feira, Senhor, no dia 29, Senhor, nossa vigília. Nós pedimos a tua bênção, Senhor. Tudo nas tuas mãos, que haja salvação como houve aqui, que haja libertação, que haja cura, que haja o mover do teu Espírito Santo nessa vigília, Senhor, na próxima sexta-feira. Tu estás convidado, Espírito Santo, para mover sobrenaturalmente em nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja comigo, com meus irmãos aqui do Zoom, com meus irmãos que estão participando da vigília e que não podem estar aqui nesse momento, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Da vigília não, querido, do jejum. Deus abençoe a todos. Até mais Meu tarde. Pai, meu Deus Pai, abençoe. Glória a Deus. carros de Israel e seus cavaleiros. Amém. Deus Até abençoe. mais, Deus abençoe.